Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Dai-me a tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob os vossos olhos maternais. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Exemplo prático da obra de Luísa. Jesus teria explicado a Luísa que fazer a vontade de Deus não é apenas obedecer a comandos externos, não roubar, rezar, adorar, não é apenas isso, mas é um estado de vida. Quer dizer, fazer a vontade de Deus é viver um estado de vida em Deus. É permitir que a vontade divina substitua a nossa vontade própria. É isso. É perfeito. Então, fazer a vontade de Deus é obedecer, não é apenas obedecer, mas é um estado de vida, é viver nessa vontade divina, é permitir que a vontade divina ela substitua a nossa vontade própria pela dela, né? Tornando-se o princípio com essa vontade, substituindo a vontade própria nossa com a vontade de Deus, tornando-se o princípio motor de nossos pensamentos. A gente dá liberdade para ele, né, fazer o que ele quiser com a nossa vontade, tornando-se o princípio motor de nossos pensamentos, palavras e ações. Um exemplo prático seria, em vez de simplesmente suportar uma dor de cabeça com paciência, que muitas vezes nós já fizemos sem saber, a alma, ela invoca a vontade divina dentro daquela dor. A gente vai aprendendo, né? Permitindo que a vontade de Deus use aquela dor como um instrumento para um fim divino desconhecido. A dor permanece, mas deixa de ser um fardo passivo para se tornar um ato vivo
de união com Deus. É maravilhoso. Cada exemplo maravilhoso. E a gente vai se compreendendo, vai entendendo as maravilhas de Deus. E tem dois. O amor divino, o coração da vontade. O amor divino é o coração da nossa vontade. Nossa vontade está junto do amor, inserida no amor dele. O amor divino, o coração da vontade. Conceito de Luísa. O amor não é um mero sentimento em Deus. Antes eu achava que amar a Deus era sentir um amor por Ele, mas não é. A gente não consegue nem amar sozinho, né? Se não for o amor dele em nós, a gente não ama. A gente aprende a amar com Ele, porque Ele que coloca o amor dele em nós. É um ato de vontade, vontade de amar a Deus e viver em Deus, que quer dar-se intensamente. Então, o amor, segundo o conceito de Luísa, o amor não é um sentimento, é um ato de vontade, que quer dar-se inteiramente. Deus tem uma fome de ser amado pelas suas criaturas. Então, é um ato da vontade de dar-se inteiramente para Deus, porque Ele tem uma fome de ser amado pelas criaturas. Exemplo bíblico, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. O amor aqui é ativo. Ele deu. Então, é um amor ativo. A gente tem que ter um amor ativo por Deus. É dar-se incessantemente a Deus. Amor aqui é ativo. Ele deu. É a vontade em movimento de entrega. Então, é a vontade de Deus em movimento de entrega. Ele deu o seu Filho. Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Esta imagem é usada por Luísa para descrever a vontade. Então, aqui, eis que Jesus bate a porta de uma criatura. Então, a Luísa apresenta esta imagem, né? Jesus batendo a porta, para descrever a vontade e o amor de Deus batendo a porta humana. Então, a vontade que leva o amor de Deus a bater na porta da vontade humana, desejando entrar para saciar sua fome de amor. Nossa, é linda essa imagem, né? Quando ele bate a porta, eu não sabia o significado, mas agora é muito claro, tudo é o amor de Deus fazendo. O amor de Deus batendo a porta da vontade humana, desejando entrar para saciar sua fome de amor. Exemplo prático da obra de Luísa. Jesus pede a Luísa que empreste a sua vontade humana para ele. Ele pede, como humano, né? Ele pede que ela empreste a vontade humana para ele. Ele quer amar o Pai, mas quer amar com a vontade dela, através dela. E quer que ela ame as almas com o amor dele. Olha que linda essa troca. Num estado de união, quando Luísa ama, não é apenas ela que ama, mas é a vontade dela e o amor de Deus. Então, não é ela que ama, né? É a vontade que ela emprestou e o amor de Deus junto, atuando nela.
Ela vai amar as crianças, as criaturas, né, as almas, mas é o amor dele que vai estar nela, né, atuando nela. É Jesus que vai estar amando as almas através dela. Um exemplo prático seria, ao ver um pecador endurecido, em vez de julgá-lo, como a gente muitas vezes fez, a alma unida à vontade divina, ela sente compaixão ativa. Porque no humano a gente julga, sou humano, mas unido à vontade divina, a gente sente uma compaixão. E a gente tem misericórdia da pessoa, que a leva a orar, aí essa compaixão ativa na pessoa, na criatura, ela vai orar e sofrer por esse pecador, porque é o próprio amor de Deus que está amando através dela, está buscando aquela ovelha perdida através dela. É Deus que faz através da gente. É Deus que ama através de cada um de nós. É Deus que faz tudo, que tem misericórdia, tem compaixão da ovelha perdida. E Ele usa a alma que vive na vontade divina. É tudo claro agora, tudo dá para a gente compreender. Terceiro, a sabedoria divina. Terceiro item, a sabedoria divina, a ordem do amor. Conceito de Luísa. A sabedoria é o arquétipo que organiza as obras do amor. Então, a sabedoria que vai organizar tudo. Enquanto o amor quer dar tudo de uma vez, a sabedoria não. Ela estabelece o tempo, os modos de dar e as medidas, quanto de medida vai dar. Então, a sabedoria é importante porque ela estabelece, ela ordena, ela põe ordem na casa, nas obras do amor. Ela estabelece tempos, os modos que vão ser dados e as medidas. Exemplo bíblico, Provérbio 8. A sabedoria personificada está presente na criação, sendo o arquétipo ao lado de Deus. É a sabedoria. Quando ele estabelece os céus, ali está eu, sabedoria, achando-me eu, as delícias do seu dia a dia, recriando-me perante ele em todo o tempo. Provérbio 8, 27 e 30. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Este versículo é citado para explicar os desígnios ocultos de Deus. Porque a sabedoria é a sabedoria de Deus, né? Ela que está ali ao lado de Deus na criação. É o arquétipo ao lado de Deus. Ela vai organizando. E quando ele estabeleceu os céus, ali estava a sabedoria, achando-me eu as delícias do seu dia a dia e recriando-me perante ele em todo o tempo. Recriando, né? Recriando perante todo o tempo. Provérbio 8, 27, 30. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, que é a sabedoria, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Então, isso explica os desígnios ocultos de Deus que nós não sabemos. Exemplo prático da obra de Luísa. Luísa sofreu décadas de enfermidade na cama. A vontade divina, que é o amor de Deus por ela, queria unir-se a ela de modo extraordinário. Então, para unir de modo extraordinário, ele quis a enfermidade dela, porque tem muito mais valor, né? A sabedoria, porém, ordenou, sabedoria de Deus ordenou que isso acontecesse através do sofrimento, da obscuridade e da clausura. Então, ela estava ali presa na cama, né? Só ali sofrendo. Mas o sofrimento não era um castigo para ela. Era um meio escolhido pela sabedoria para um fim maior. Está vendo que coisa linda? Se ela era alma virgem, ela segurou a barra, né? Que ela sabia o que fazer. Então, não era um castigo para Luísa, tudo o que ela passou. Era um meio escolhido pela sabedoria para um fim maior. E qual esse fim? Para purificá-la, esvaziá-la de si mesmo e torná-la uma célula pura para a vinda do reino. Olha que coisa linda, ela começou a célula para a vinda do reino. Quando uma alma não entende, quando a alma não entende o porquê de um sofrimento, a gente tem que ficar atenta, né, para saber. É chamada a confiar na sabedoria de Deus. Então, a gente está sofrendo, a gente tem que confiar na sabedoria de Deus, porque para Ele tudo é possível. Que está ordenando, quer dizer, essa sabedoria divina está ordenando para um bem que ela ainda não pode, que a alma, né? Esse sofrimento é chamado confiar na sabedoria divina, que o está ordenando para a alma, para um bem que ela ainda não pode ver. Então, Deus é que sabe para que ele quer aquele sofrimento, porque ele vai tirar dali um bem maior. Quarto item, o poder divino, onipotência, o executor da vontade. O poder divino aqui está com a sua onipotência, o seu poder, ele vai executar a vontade. Conceito em Luísa. O poder não é autônomo, não é só um, né? Não é só para ele. É o braço executivo da vontade. Então, a vontade divina quer, o poder executa. Onde a vontade quer atuar, o poder realiza. Exemplo bíblico, a cura do paralítico. Aqui a vontade divina, né? Ela quer executar, ela quer curá-lo. Então, quem vai executar é o braço, né? O executor. A vontade dele, ele vai executar. A vontade quer, né? E o poder executa. O poder dele divino executa. Marcos 2, de 1 a 12. Jesus primeiro, a primeira coisa, ele perdoa os pecados, né? Ele, primeiro, para curar, ele tem que primeiro esvaziar o pecador. Então, primeiro, ele perdoa o pecado. Ato da vontade, amor e misericórdia.
Então, ele usa a vontade, né? O amor e a misericórdia, primeiro. Aí perdoou, esvaziou. Então, depois, para demonstrar que ele tem esse poder na terra, que ele é Deus, então ele quer demonstrar que ele tem o poder, para ver se a alma, né, se a pessoa compreende. Ele ordena. Então, é o poder dele aqui. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. É o poder da onipotência, porque a onipotência de Deus, né? O poder executa, e a vontade, a misericórdia que decidiu, né? Agora vamos falar um pouquinho da encarnação, dando o exemplo. A encarnação, Lucas 1, 35, 37. Descerá, o anjo fala, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Porque quando o anjo Gabriel, né? Ele vem dar a notícia a Maria, ele diz essa frase, porque a Maria perguntou como que ia acontecer, né? Como que ia acontecer a encarnação de Jesus. Então ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Por quê? Aí ela pergunta, né? Aí a Luísa explica: porque a Deus nada é impossível. E é mesmo, nada é impossível para Deus. Para os homens é que tudo é impossível. Ele querer fazer nada é impossível. Tudo é impossível. Não, para Deus nada é impossível. Para o homem que é impossível, ele acha que faz tudo que é possível, mas não é. Para o homem que é impossível. O poder do Altíssimo, dinamis, dinamis, é quem realiza. Então é Deus que realiza o Fiat, é quem realiza o Fiat de Maria. É Deus, é que, né, fala Fiat em Maria, é Jesus, é o próprio Jesus, somando com o Fiat dela, unindo ao Fiat dela. Aí ele desce no seio dela. Exemplo prático da obra de Luísa. A maior demonstração de poder para Luísa não é mover montanhas, né? Não é mudar a montanha de um lado para o outro, mas é sustentar uma alma na vontade de Deus, é mesmo. É a maior maior demonstração de poder de Deus, né? Na alma de Luísa, de Jesus. É sustentar uma alma na vontade de Deus, em meio a tantas provações, a tantas tentações, a tantos vícios. Luísa descreve que quando a alma está unida à vontade divina, é o próprio poder de Deus que a sustenta. Então, se ela une a vontade divina, não precisa ter receio, porque é o Deus que sustenta, né, com o seu poder que a sustenta, dando-lhe uma força sobrenatural para perseverar. Porque se Deus não der essa força sobrenatural para a gente perseverar, a gente não consegue, a gente é volúvel, gente cheia de defeitos. O poder de fraqueza, né, cheio de fraquezas, aí a gente faz tudo quanto é defeito, a gente vai fazer. O poder divino se manifesta na constância da alma. A gente tem que ter constância no poder divino, para ele poder manifestar e a gente perceber. Então,
na sua paz inabalável. Então, o poder divino ele se manifesta na constância e a gente sente uma paz inabalável, que é humanamente inexplicável. A gente não consegue explicar. Quinto item, a justiça e a misericórdia. As duas faces da vontade amorosa. Conceito em Luísa. A justiça divina é a exigência de que a criatura tenha o seu bem supremo. Então, a justiça divina ela exige que a criatura tenha o seu bem supremo, que é a vontade de Deus, que ela vive na vontade de Deus. A misericórdia é o meio pelo qual a justiça é restaurada quando a criatura perdeu. Então, são duas faces maravilhosas. Exemplo bíblico, a parábola do filho pródigo, Lucas 15. A justiça exigiria que o filho, tendo gasto sua herança, justiça, né, ela exigiria que o filho, tendo gasto a sua herança, que ele fosse tratado como um servo, que já não era mais considerado como filho, pela justiça. Mas aí vem a misericórdia, a vontade amorosa do Pai. Porém, né, a misericórdia, ela restaura a sua dignidade de filho. Então, ele recebe anel, túnica, festa. A justiça foi satisfeita também. Não pelo castigo, não deu castigo para o filho, mas pela restauração do bem perdido. Foi restaurada, né, a dignidade do filho. Salmo 85, 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Em Luísa, isto se realiza quando a alma vive na vontade divina. A justiça já não tem nada a exigir mais. E a misericórdia pode reinar naquela alma, né? Exemplo prático da obra de Luísa. Uma alma que comete uma falta, a justiça divina clama dentro dela, é verdade, causando remorso e um vazio, é verdade. Eu sou um exemplo, porque ela está fora do seu bem, a vontade de Deus. Eu estava fora da vontade de Deus por uns meses. Eu reconheci isso. A misericórdia, então, lhe oferece o perdão, a graça para se levantar. Glórias a ti, a minha gratidão a ti, misericórdia divina. E a vontade de viver na vontade divina. Claro que eu quero viver na vontade divina por todo sempre. A justiça não é aplacada pelo sofrimento da alma. A justiça foi aplacada pela minha volta ao estado de graça. A união com a vontade. A misericórdia é o braço da justiça para buscar e restaurar a ovelha perdida. Gratidão plena, misericórdia de Deus. Gratidão plena pela misericórdia de Deus. Exemplo de Maria. Agora nós vamos ver exemplo de Maria. Para Luísa Picarreta, Maria Santíssima é um exemplo perfeito e prático de tudo isso. No Fiat da Anunciação, Lucas 1:38, ela permitiu que a vontade divina se tornasse a sua vida. Eu também gostaria que a vontade divina se tornasse a minha vida,
porque eu sou fraca demais como humana. Esse ato foi o ápice do amor, da entrega. Maravilha, gente. Incrível. Ela não compreendeu tudo intelectualmente. Como será isso? Ela perguntou ao anjo. Mas confiou na sabedoria de Deus. Ela também foi sábia, que ela confiou. O poder do Altíssimo a cobriu e realizou nela a encarnação. Olha que maravilha! O poder do Altíssimo a cobriu e realizou nela a encarnação. Nela, a justiça, o direito da criatura está plenamente unida a Deus. Então, a sabedoria de Deus, o poder do Altíssimo, a cobriu e realizou nela a encarnação. Realizou nela a encarnação. Nela, a justiça, que é o direito da criatura, está plenamente unida a Deus. Então, a justiça é o direito que a criatura tem de estar plenamente unida a Deus. E a misericórdia é o meio dessa união após o pecado original. E se encontraram de modo único. Viver na vontade de Deus, nos moldes descritos por Luísa. Vamos ver os moldes descritos por Luísa. É buscar, portanto, uma participação consciente, contínua, neste estado mariano, onde os atributos de Deus não são apenas admirados, mas experimentados e vividos na prática, na própria carne. É comprometedor. Para a glória de Deus e vinda do seu reino. Então, aqui, Luísa explica, né, que viver na vontade de Deus, nos moldes descritos por Luísa, é buscar uma participação consciente e contínua neste estado mariano, onde os atributos de Deus não são apenas para admirar, mas experimentar e viver na própria carne, para a glória de Deus e a vinda do reino. Dentro dos escritos de Luísa Picarreta, a misericórdia divina é apresentada de uma forma profundamente original e intimamente ligada ao seu tema central, a vontade divina. A misericórdia não é um atributo isolado. A misericórdia é a própria vontade de Deus em seu aspecto mais terno, redentor e restaurador. Agora nós vamos ouvir, né, estudar sobre a misericórdia, os escritos que contêm a misericórdia divina, os escritos de Luísa, com base exclusivamente nas revelações que Luísa recebeu de Jesus e de Maria. A misericórdia como a vontade amorosa em ação para a criatura caída. É o primeiro item. Enquanto a vontade divina é o princípio soberano e criativo, a misericórdia é como essa vontade se inclina para a criatura fraca. Então, repetindo, enquanto a vontade divina é o princípio soberano e criativo, a misericórdia é como essa vontade,
se inclina para a criatura fraca, ferida e pecadora. É a vontade de Deus que, diante do pecado, não se retrai em fúria. Deus é amor, mas avança com um plano de amor ainda maior. Olha que lindo, gente. Então, vamos ver, vamos estudar direitinho. Enquanto a vontade divina é o princípio soberano e criativo, a misericórdia é como essa vontade, se inclina para a criatura fraca, ferida e pecadora. É a vontade de Deus, diante do pecado, não se retrai em fúria, mas avança com um plano de amor ainda maior. Exemplo nos escritos de Luiz. Jesus, que vem explicar a Luísa, Jesus explica a Luísa que a justiça divina, diante do pecado de Adão, deveria ter destruído a humanidade. Então, Jesus explica para Luísa isso, que diante do pecado de Adão, né, Deus, né, eles deveriam, a trindade ali na criação, deveria ter destruído a humanidade, quando foi o primeiro que virou as costas para Deus, que Deus amou tanto. Naquele momento ali, Deus estava amando demais Adão, e ele vira as costas. No entanto, veio a misericórdia para ele, para nós, né? Que nós é que viemos depois dele. A misericórdia é a vontade amorosa de Deus. Então, a misericórdia, ela interveio e propôs um plano para Deus. A sabedoria, a misericórdia ali, né? O Filho de Deus se faria homem para redimir a humanidade. Nossa, que plano, gente! É muito amor. Um plano tão grande para Jesus morrer por nós. A gente tem que amar muito a Jesus, saber respeitar, a gente tem que saber ser constante no amor dele, porque o que ele fez para nós, ninguém nesta terra nunca fará, nunca fez e nunca fará, só Jesus Cristo. Então, a misericórdia divina, a vontade amorosa de Deus interveio e propôs um plano, que é Jesus, né, que pediu, que interveio, porque tudo deveria ser destruído, a humanidade toda, não teria humanidade. Mas aí Jesus, né, a vontade amorosa interveio e propôs um plano. O Filho de Deus se faria homem para redimir a humanidade. A misericórdia, portanto, não anula a justiça. Ela nunca anula a justiça. Ela se une, né? Mas satisfazê-la de uma maneira sublime. Então, a misericórdia, ela não anula a justiça, ela satisfaz de uma maneira mais sublime, restaurando o homem a uma dignidade ainda maior. Então, Jesus vem para nos, né, para glorificar o Pai, primeiro, né, dar glórias ao Pai, porque é o que merece, o que estava sofrido com a ingratidão de Adão, mas veio também para abrir a porta para nós, né, para nos resgatar.
Então, a misericórdia, ela não anula a justiça, ela não é inimiga da justiça. Ela não é inimiga. Ela satisfaz de uma maneira mais sublime, restaurando o homem a uma dignidade ainda maior. Item 2 do exemplo de Maria. A obra dos 3 fiates da misericórdia. Olha que lindo. Luísa descreve uma sequência dos 3 grandes atos de misericórdia divina, cada um mais profundo que o anterior. 1. O fiat da criação, a misericórdia que dá a existência a cada um de nós. Então, fiat da criação, a misericórdia dá a existência a cada um de nós. A primeira misericórdia foi trazer o homem do nada à existência. Nossa, que lindo! Dotando-o de vida. Então, a primeira misericórdia é trazer o homem do nada. Ele não era nada. E ele trouxe o homem à existência, dotou de vida a alma, dotou de vida, alma e um lugar no jardim do Éden, tá vendo? Misericórdia maravilhosa, este amor da misericórdia. Trouxe o homem à existência, dotou de vida, alma, né? Vida e alma, né? E deu um lugar ao jardim do Éden. Isso aconteceu com Adão. Foi um ato puro e gratuito, né? Foi um ato puro e gratuito do amor, vontade de Deus. Tá vendo? É lindo, gente. O fiat da redenção, a misericórdia que perdoa e restaura. Então, Jesus nasceu para ter misericórdia, perdoar e restaurar a criatura. Diante da queda de Adão, a misericórdia não abandonou o homem. Está vendo? Olha que lindo. Deus não abandona, gente, é o homem que abandona. A misericórdia não abandonou o homem. Ela operou o maior ato diante da queda. A misericórdia operou o maior ato diante da queda. A misericórdia não abandonou o homem. Ela operou o maior ato de amor. Ela operou o maior ato de amor, a encarnação. Que o maior ato de amor é o Filho ter encarnado para nos resgatar. Então, fiat da redenção, que é a misericórdia do perdão e da restauração. A encarnação, paixão e morte de Jesus, este é o fiat, não apenas perdoou o pecado, mas reabriu as portas do céu. Olha que lindo! O fiat da redenção, que é a misericórdia do perdão e da restauração. Diante da queda de Adão, a misericórdia não abandonou o homem. Ela operou o homem porque Adão que abandonou. Ela operou o maior ato de amor, a misericórdia, que é a encarnação do Filho numa mulher para restaurar as criaturas, né? A encarnação, maior ato de amor, a encarnação, a paixão de Jesus e morte de Jesus. Este fiat não apenas perdoou o pecado, perdoou os pecados e reabriu a porta do céu para nós. É a misericórdia que cura as feridas
esse segundo fiat, a misericórdia do perdão, da restauração. Terceiro, o fiat da santificação. Misericórdia que torna a criatura uma com Deus. Nossa, maravilha. Este é o tema central de Luísa, aqui. O fiat da santificação, que é a misericórdia que torna a criatura uma com Deus. É o tema central de Luísa. É o que ela chama de misericórdia das misericórdias. É a vontade divina que não se contenta em apenas perdoar e salvar. Ela quer restaurar o estado original do homem, vivendo dentro dele e fazendo a vontade humana uma criatura, fazendo a vontade humana uma única coisa com vontade divina. Então é isto. É a vontade de misericórdia das misericórdias. É a vontade divina que não se contenta apenas em perdoar e salvar. Ela quer restaurar o estado original do homem, vivendo dentro dele e fazendo a vontade humana única coisa com a vontade divina. Jesus teria dito a Luísa: a redenção foi o remédio para o pecado. A vinda do reino da minha vontade é restaurar a vida divina na criatura, que era o propósito desde o início. Esta é a misericórdia final e mais completa, porque leva a criatura a uma união que supera até o mesmo a Éden, que supera até o Éden. Item 3. A fome de misericórdia de Deus. Um conceito marcante nos escritos é que Deus tem uma fome de exercer sua misericórdia. Ele anseia por derramar seu amor perdoador e restaurador, mas não pode fazê-lo onde não é invocado, onde a vontade humana lhe resiste. Isso é muito triste, né? Exemplo nos escritos. Jesus pede a Luísa e as outras almas que se ofereçam como termas de misericórdia. Quer dizer, a Luísa e todos nós, né, que estamos participando na divina vontade, vivendo na divina vontade. Jesus pede a Luísa e as outras almas que se ofereçam como termas de misericórdia para saciar sua fome. Eu ofereço como termo de misericórdia. Eu quero saciar a fome de Deus. Ele quer encontrar uma vontade humana que diga sim. Eu digo sim, Jesus. Eu digo sim.
Eu me ofereço como termas de misericórdia. Quero saciar a sua fome. Eu quero dar a minha vontade humana, dizendo sim, dar-lhe a minha vontade humana, como eu já dei muitas vezes, dou todo dia, dar-lhe a minha vontade humana, digando sim, através da qual você pode canalizar os rios de sua da misericórdia para o mundo. Eu digo sim, Jesus. Eu digo sim para ti. A alma que vive na vontade divina se torna o conduto de misericórdia. Eu quero sim ser o conduto de misericórdia para toda a humanidade. Usa-me, Senhor. Eu quero, eu desejo dizer sim sempre. Quarto item, a relação entre justiça e misericórdia. Em Luísa, a justiça e a misericórdia não estão em conflito. Elas não estão em conflito. São perfeitamente una na vontade divina. Una na vontade divina. A justiça exige o bem da criatura. A justiça divina não é não é primeiramente punitiva. É a justiça que exige que a criatura receba seu bem supremo. Então, ela nunca é a primeira punitiva. Ela só pune quando a criatura resiste e não quer saber. Mas ela exige que a criatura receba o seu bem supremo, que é viver na vontade de Deus. Então, ela exige que a criatura receba o seu bem supremo, que é viver na vontade de Deus. A misericórdia realiza essa justiça. Então, a justiça fica satisfeita, que a misericórdia que realiza. Quando a criatura peca, ela perde esse bem da vontade de Deus. A misericórdia é o meio pela qual a justiça é satisfeita, tá vendo? Misericórdia que satisfaz a justiça, né? Restabelecendo, né? Ela não pune a criatura. A misericórdia não pune a criatura, mas ela restaura a criatura. E aí ela satisfaz a justiça. Ela restaura a criatura ao seu estado de bem-aventurança, a união com a vontade divina. Bem-aventurança é a união com a vontade divina. Analogia. Imagine um médico, Deus, um paciente, a humanidade, com uma doença mortal, o pecado. A justiça, ela diagnostica correto o que exige a cura. A justiça, ela diagnostica correto que existe a cura. E a misericórdia que vai curar, que vai ser o remédio. A misericórdia é o remédio e a cirurgia que realiza a cura. Então, a justiça é o diagnóstico correto que existe a cura. A misericórdia é o remédio e a cirurgia que realiza a cura. Ambas trabalham juntos para o bem do paciente. Então, elas não são inimigas. Elas não estão nunca em conflito. Uma completa a outra.
o trabalho da outra. Quinto item, a misericórdia e os sofrimentos da alma. A misericórdia divina frequentemente se manifesta a misericórdia divina frequentemente se manifesta à maneira ilógica através do sofrimento. Exemplo prático da vida de Luísa. Os longos anos de enfermidade, clausura de Luísa, não eram um sinal de abandono, mas era uma obra de misericórdia divina. A misericórdia estava usando aquele sofrimento de Luísa para esvaziá-la de sua vontade própria. Ele é para esvaziar, ela esvazia a criatura da vontade própria, para purificá-la e prepará-la para um vaso puro, para conter nesse vaso puro o dom da vontade divina. Assim, ser um instrumento de misericórdia para o mundo. Isso. O sofrimento, unido à vontade de Deus, torna-se um ato de misericórdia ativa. Está vendo? O sofrimento, unido à vontade de Deus, torna-se um ato de misericórdia ativa. Nos escritos de Luísa Picarreta, a misericórdia divina é a vontade de Deus em seu modo redentor, uma força ativa que não apenas perdoa, mas eleva a divindade. Que lindo! A misericórdia das misericórdias, a oferta de viver em união permanente com Deus, com a vontade divina. A misericórdia das misericórdias é a oferta de viver uma união permanente com a vontade divina. Uma fome em Deus. Ele deseja saciar essa fome através das almas que se entregam a Ele. Eu aceito, pode saciar, meu Deus. A realização da justiça divina, restaurando a criatura ao seu destino mais elevado. Quer dizer, a realização da justiça divina é para restaurar a criatura ao seu destino mais elevado. Portanto, a visão de Luísa vai além de ver a misericórdia como perdão dos pecados. Ó, que bom, que beleza. Então, a visão de Luísa, ela vai além de ver a misericórdia como perdão dos pecados. É uma oferta de uma vida nova e completa. A visão de Luísa, ela vê que a misericórdia como perdão dos pecados, ela não vê a misericórdia só como perdão dos pecados. Ela vê que é uma oferta de uma vida nova e completa para a criatura, onde a criatura, mergulhada na misericórdia, que é a vontade de Deus, é restaurada, a criatura é restaurada à sua imagem e semelhança originais. Olha que lindo! Na visão de Luísa, ela chega a compreender
haver, além da misericórdia, como perdão dos pecados, mas uma oferta de uma vida nova e completa, onde a criatura, mergulhada na misericórdia, vontade de Deus, é restaurada a sua imagem, né? A criatura é restaurada, a imagem dela que tinha se perdido, é restaurada a sua imagem e semelhança originais a Deus, tornando-se uma fonte viva dessa mesma misericórdia para o mundo. Então, a criatura, né, ela mergulhando na misericórdia da vontade de Deus, a criatura é restaurada, a sua imagem. Ela restaura a imagem de Deus nela. Imagem e semelhança originais, quando ela nasceu, né? A imagem e semelhança de Deus. E essa criatura torna-se uma fonte viva dessa mesma misericórdia de Deus para o mundo. Nossa, lindo. Sim, eu posso explicar isso conforme narrado nos escritos de Luísa Picarreta. Este é um tema central e profundamente simbólico da sua obra, que descreve uma jornada espiritual progressiva que ela mesma vivenciou, quer dizer, a Luísa mesmo vivenciou tudo isso, da qual podemos extrair uma pedagogia divina para a alma. A primeira fase, a alma vítima e os castigos da justiça divina. Nesta fase inicial, Jesus apresenta-se a Luísa de uma maneira que ela pudesse compreender, quer dizer, de leve, né? De acordo com seu estado espiritual daquele momento. A linguagem era a da justiça retributiva. A linguagem era a da justiça retributiva e da expiação. Então, nessa primeira fase aqui, Jesus apresenta a Luísa de uma maneira que ela pudesse compreender, mais simples, falando sobre o estado espiritual dela naquele momento ali, naquela realidade. A linguagem era a de justiça retributiva e da expiação. O papel da alma vítima. Então, ela é a alma vítima, né? Ela ia ser, né? Naquele momento, ele estava explicando para ela que ela seria a alma vítima, né? A necessidade de uma meditação humana. A necessidade de uma mediação humana. Para ela ser a alma vítima, usaria ela como mediação humana. Jesus teria explicado a Luísa que, diante da avalanche de pecados do mundo, que era demais, a justiça divina, entendida aqui como atributo que mantém a ordem cósmica e moral. Então, diante da avalanche de pecado, a justiça divina entendia como atributo que mantém a ordem cósmica e moral, para manter a ordem cósmica e moral das criaturas.
exigia, a justiça divina exigia uma reparação. No entanto, sendo Deus também misericórdia, ele não desejava derramar castigo sobre a humanidade, sem antes esgotar todos os meios de apelo. Então, Jesus estava explicando para Luísa a necessidade da mediação humana, né? Diante da avalanche do pecado que estava no mundo. Então, a justiça divina, ela entendida, a justiça divina atendida como trabalho, como o atributo de manter a ordem cósmica e moral. Então, a justiça queria manter a ordem cósmica e moral. E a justiça divina, ela exigia a reparação. Como as criaturas que estavam pecando não faziam, então, sendo Deus também misericórdia, ele não desejava derramar castigo sobre a humanidade, porque para exigir a reparação, tinha que derramar castigo. Mas como a misericórdia, né, é amor, então Deus não queria derramar o castigo sobre a humanidade sem antes esgotar todos os meios de apelo, que ele ia apelar de toda forma para poder não mandar castigo. Então, o canal humano, né, seria Luísa. O canal humano que ele precisava de uma alma, de Luísa. Então, ele explicou como ele exigia reparação e como os pecadores não faziam, e a misericórdia não desejava derramar castigo sobre a humanidade enquanto não esgotasse todos os apelos, todos os convites de amor, né? Ele precisava de uma alma, que é a Luísa, precisava dela para ser a alma vítima, para ser esse canal. Se ela consentisse, ele precisava de uma alma, Luísa, que consentisse, se ela consentisse ser este canal, essa vítima. Eu estava conversando com ela. Para essa justiça, quer dizer, para fazer essa reparação. As reparações, né, para salvar, para não ter que derramar castigo. Então, ele estava pedindo a ela o consentimento dela ser este canal, essa vítima, para essa justiça, para fazer a reparação. Ela não era uma vítima, de um Deus irado, não. Ela não seria uma vítima de um Deus irado, mas de oferta voluntária. Deus não ia obrigá-la a ser vítima, não. Por ira, não. Ele estava explicando que se ela consentisse ser esse canal, essa vítima, para essa justiça, seria uma oferta voluntária dela. Ele esperou dela isso. Por amor à humanidade, ela se ofertaria voluntariamente, por amor à humanidade, colocando no fogo da justiça divina, para absorver em si, de maneira concentrada e redentora, as consequências do pecado do mundo. Muito sério isso aqui, muito sério. Impedindo assim que caísse sobre a humanidade de forma mais devastadora. E poderia até cair, mas de uma forma branda. Então, o papel da vítima é sério, é pesado,
mas também tem que ter uma vítima para ofertar pelos irmãos. A necessidade da mediação humana por uma alma vítima, para ser alma vítima. Jesus teria explicado para Luísa que, diante da avalanche de pecado do mundo, a justiça divina, que é entendida como um atributo que mantém a ordem, né, cósmica e moral, então ela exige, a justiça divina exigindo uma reparação. Mas como a criatura não faz isso, precisava da mediação humana, mas aí aparece também, como a justiça exigia, Deus também é misericórdia. Então ele não desejava derramar castigo sobre a humanidade sem antes tentar esgotar todos os meios de apelo, de amor com as criaturas. Então, enquanto ele estava tentando, tinha que ter um canal humano, né, para fazer essa reparação. E ele precisava de uma alma. E esta alma seria Luísa, que era a primeira ali que foi chamada, né, foi escolhida, que conseguisse ser este canal, essa vítima, para essa justiça. E ela não era uma vítima de um Deus irado, ela não seria uma vítima de um Deus irado, mas não era obrigada, não seria obrigada, mas era uma oferta voluntária, que ela tinha que se ofertar, voluntariamente. Por isso ele estava pedindo o consentimento dela ser esse canal. E por amor à humanidade, ela ia ser uma voluntária que, por amor à humanidade, se colocava no fogo da justiça, quer dizer, para reparar, né, da justiça divina, para absorver em si, né, de maneira concentrada e redentora. Ela ia absorver nela, de maneira concentrada e redentora, as consequências do pecado do mundo. Então, ela ia receber nela todas as consequências dos pecados do mundo. Ela ia receber e concentrar nela, né? E impedindo, assim, que todas essas consequências caíssem sobre a humanidade, mas que caísse de uma forma devastadora, né? Para matar mesmo. Então, se ela sofresse, o pecador receberia mais leve, não seria uma forma devastadora. Exemplo nos escritos. Jesus lhe mostrava visões de castigo eminentes. Então, quando Jesus estava, né, pedindo para ela isso, quando Jesus estava falando com ela sobre o consentimento dela ser o canal, ele mostrava para ela visões de castigos eminentes, guerras, para ela saber em que ela estava entrando, né? Ela tinha que ter consciência daquilo que ela estava entrando. Guerras, pragas, desastre. E lhe pedia orações. Ele mostrava para ela e pedia orações. Sofrimento e uma vida de imolação contínua. Então, ele pedia para ela orações, que ela vendo tudo isso, ele pedia que ela rezasse para amenizar esses castigos. Sofrimento que ela passaria, uma vida de imolações contínua para placar a justiça. Então, Luísa, em seu estado inicial, entendia Deus principalmente como um juízo justo,
Então, no início, né, inicial, no estado dela inicial, ela entendia Deus principalmente como um juízo justo, cuja ira precisava ser serenada. Então, ele era um juiz justo, né, para castigar, mas quem sofresse, quem tomasse o lugar para ajudar, né, para ser a vítima, a ira de Deus seria serenada, seria amaciada, né? 2, item 2, a contagem dos castigos. Jesus lhe contava e fazia ver os pecados e os castigos correspondentes. Ela conhecia tudo, o que ela aceitou ser alma vítima. Jesus lhe contava e fazia ver os pecados e os castigos correspondentes. Este era um modo de torná-la consciente, né? Ele tinha que mostrar para ela os pecados que eles faziam, qual o castigo que era correspondente àquele pecado. Este era um modo de torná-la consciente da gravidade do pecado, porque ela tinha que ter consciência da gravidade do pecado para ela poder aceitar as consequências. Né, o modo de torná-la consciente da gravidade do pecado e da santidade ofendida de Deus. Então, ele mostrava os castigos, mostrava os pecados, os castigos correspondentes e o modo de torná-la consciente da gravidade de cada pecado e da santidade de Deus que era ofendida. Qual era a parte da santidade de Deus que era ofendida por aquele pecado, pela gravidade daquele pecado? Jesus mostrava para ela se tornar consciente. Era uma pedagogia para fazê-la compreender. É muito sério, mas está claro, né? Está ensinando para ela compreender. Era pedagogia para fazê-la compreender de dentro a necessidade absoluta da redenção e da misericórdia. Então, essa pedagogia que Jesus usava é para ela compreender de dentro, lá dentro da alma dela, a necessidade absoluta da redenção e da misericórdia. Essa fase era, na verdade, uma preparação, ainda estava preparando ela. Era como ensinar a criança o que é errado antes de lhe dar a compensação madura do certo. Então, é uma fase de preparação. Era como se a gente estivesse ensinando uma criança pequenininha o que é errado e o que é certo. Então, o que é errado tinha que ensinar antes. E lhe dar uma compreensão madura do que é certo. Mostrar para a criança, isso aqui é errado. Não pode fazer, porque isso faz isso. E depois dar uma compreensão madura daquilo que era certo fazer. É o que ele estava fazendo com Luísa. Na fase 2, a transição para a filha da divina vontade. Então, primeiro, na fase 1, ensina na verdade, né, era, na verdade, uma preparação. Na fase 2, depois da preparação, vem a transição para a filha da divina vontade. Depois de anos, muitos anos, neste estado de vítima, alma vítima, depois de passar vários anos ele ensinando, para ela compreender, Jesus opera uma mudança radical na espiritualidade de Luísa.
Esta é a transição. Quando ele opera essa mudança radical, ele está transitando ela da preparação para a filha da divina vontade. Essa transição da obra de expiação. Então, aqui ela já vai passar para a obra da expiação, para a obra da restauração. Expiar e restaurar. 1. A revelação do estado primordial. Jesus começa a revelar a Luísa o verdadeiro estado do homem no Éden. Então, ele começa a contar para Luísa o verdadeiro estado do homem no Éden. Viver não uma relação de medo. Ele começa a ensinar para ela o verdadeiro estado do homem no Éden. Que o homem não pode viver numa relação de medo ou de justiça ser aplacada. Mas o homem deve viver em plena união contínua com a vontade divina. No paraíso, Adão era, acima de tudo, o filho da divina vontade, no paraíso. Jesus explica que o pecado foi a sua essência, uma ruptura com essa vontade. E a vontade, divina, Adão no paraíso era acima de tudo, o filho da divina vontade. Mas Jesus explica também que o pecado foi, em sua essência, lá no ego, na essência dele, uma ruptura. O pecado rompeu com essa vontade divina. O que todos os males, rompeu com a vontade divina, o que todos os males e desordens que exige justiça expiatória. Então, todos os males e desordens, a justiça exige justiça expiatória. São as consequências deste pecado, dessa ruptura. Aí está falando para Luísa. Então, se o Adão não fez, ela teria que fazer, 2, a mudança de foco, de remediar para restaurar. Então, Jesus, diz a Luísa: em essência, chega de víveres como alma vítima, contando pecados e castigos. Então, em essência, na essência do ser, chega de viveres, na essência, chega de viveres como alma vítima, contando pecados e castigos. Este é um trabalho, quer dizer, na essência do pecado ali, chega de viveres como vítima, contando pecados e castigos. Este é um trabalho que nunca terá fim. Então, ela tem que contar que o pecado e o castigo é um trabalho que nunca terá fim, pois nunca parar, o ser humano não vai parar de pecar na Terra.
pois é como enxugar o chão sem fechar a torneira. É assim mesmo. Deus sempre vai ter o castigo na terra. Vou te elevar a um estado superior. Então, como viver na alma vítima, ele fala, chega de viveres como alma vítima. E contando com pecado e castigo, esse é um trabalho que nunca tem fim, pois é como enxugar o chão com a torneira aberta, vai sempre molhando. Vou te levar a um estado superior. Ele levar a um estado maior, que ela estava vivendo. Vou fazer de ti uma filha minha, uma filha da minha divina vontade. Ó, que maravilha! A torneira é a vontade própria. A causa, a raiz de todo pecado e mal é a vontade autônoma, humana autônoma. Ó, a torneira é a vontade própria. A causa, a raiz de todo pecado e mal é a vontade humana, autônoma, separada de Deus. Então tem que ter cuidado disso. A obra da alma vítima remediava os efeitos. A obra da alma vítima remediava os efeitos daqueles pecados. A obra da filha da divina vontade ataca a causa. A obra da filha da divina vontade ataca a causa do pecado, né? Beleza. Então é isso, aqui é importante demais. Ó, a torneira, como se fosse a torneira aberta, que é o pecado, né? A torneira do pecado, é a vontade própria. Então a gente tem que ficar atento à vontade própria, para não abrir a torneira. A causa da vontade própria é a raiz de todo pecado e mal. É a vontade humana autônoma. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz, separada de Deus. A obra da alma vítima remediava os efeitos. A obra da filha da vontade, da divina vontade, ataca a causa, que é a raiz, né, do pecado. Que beleza! A obra suprema da misericórdia. Jesus apresenta isso como maior misericórdia. Em vez de simplesmente perdoar os pecados, o que ele faz? Ele quer, em vez de simplesmente perdoar os pecados, ele quer restaurar o dom perdido. Não é perdoar os pecados, é restaurar o dom de Deus perdido. Lindo, lindo. Fazer com que a vontade humana volte a ser uma única coisa com vontade divina. Isso aqui, importante demais. A obra suprema da misericórdia, como a maior misericórdia, em vez de simplesmente perdoar os pecados, o que ele já faz,
Ele quer restaurar o dom perdido. Olha que lindo. Fazer com que a vontade humana volte a ser a única coisa com a vontade divina. A justiça é plenamente satisfeita. Quando uma alma vive na vontade divina, a justiça divina não tem mais nada a exigir dela, pois ela está perfeitamente ordenada ao fim supremo. A alma não está mais sob a justiça, mas dentro dela, dentro da justiça, numa harmonia perfeita. A própria justiça se transforma em misericórdia para essa alma. Que lindo! Vou repetir. A justiça é plenamente satisfeita quando uma alma vive na vontade divina. A justiça divina não tem mais nada a exigir dela, pois ela está perfeitamente ordenada no fim supremo. A alma não está mais sob a justiça, mas dentro dela, numa harmonia perfeita. A própria justiça se transforma em misericórdia para essa alma. Exemplo prático seria, em vez de simplesmente suportar uma dor de cabeça com paciência, a alma invoca a vontade divina dentro daquela dor, permitindo que a vontade de Deus use aquela dor como um instrumento para um fim divino e desconhecido. A dor permanece, mas deixa de ser um fardo passivo para se tornar um ato vivo de união com Deus. Item 2. O amor divino, o coração da vontade. Conceito em Luísa. O amor não é um mero sentimento em Deus. É um ato de vontade que quer dar-se incessantemente. Deus tem uma fome de ser amado pelas suas criaturas. Nossa, que maravilha, gente. Ai, meu Deus, eu quero ter essa fome também. Exemplo bíblico. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. O amor aqui é ativo. Então, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Esse amor aqui é ativo. Ele deu, ele dá. É a vontade dele em movimento de entrega. Olha que coisa maravilhosa, gente. Se todos soubessem disso. Ah, meu Deus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Esta mensagem é usada por Luísa para descrever a vontade. Amor de Deus batendo a porta da vontade humana. Está vendo? Aqui Luísa é uma imagem que a Luísa usa para descrever a vontade humana, que Deus está batendo a porta da vontade humana. O amor de Deus batendo à porta da vontade humana, desejando entrar para saciar sua fome de amor. Exemplo prático da obra de Luísa. Jesus pede a Luísa que empreste a sua vontade humana para ele. Olha o que Jesus faz. Jesus pede que a Luísa empreste a vontade humana para ele. Ele quer amar o Pai através dela, através da vontade
Luísa, e quer que ela ame as almas. Ele quer que ela ame as almas com o amor dele. Muito bonito, ó. Jesus pede a Luísa que empreste a sua vontade humana para ele. Ele quer amar o Pai através dela e quer que ela ame as almas com o amor dele. Que coisa maravilhosa, gente. Num estado de união, quando Luísa ama, não é mais apenas ela que ama, mas é a vontade, o amor de Deus atuando nela. Então é a vontade dela, mas é o amor de Deus atuando nela. Um exemplo prático seria, ao ver um pecador endurecido, em vez de julgá-lo, a alma unida à vontade divina sente compaixão ativa dele, que a leva a orar e a sofrer por ele, porque é o próprio amor de Deus que está amando e buscando aquela ovelha perdida através dela. Nossa, é lindo esses exemplos, gente, é lindo o amor de Deus. Até o pecador, ele não exclui ninguém. Glórias e louvores a ti, Senhor, por amar a todos e não excluir ninguém. Então, ao ver um pecador endurecido, um exemplo prático mesmo, em vez de julgá-lo, que a gente sempre julga, né? A gente sempre julgava, agora eu não julgo mais não, mas eu sempre julgava quando via uma pessoa pecando demais, fazendo coisa errada demais. Eu não tinha noção do que eu fazia, eu julgava. Mas glória a Deus, que Deus me tirou disso. A alma unida à vontade divina, ela sente, ela unida à vontade divina, não tem como ela não sentir, né? Ela sente uma compaixão ativa por aquele pecador e que a leva a orar e a sofrer por ele, porque é o próprio amor de Deus que está amando e buscando aquela ovelha perdida através dela. Quer dizer, não é a alma da gente que faz, é Deus através de nós, da alma da gente. É maravilhoso. Terceiro item, a sabedoria divina, a ordem do amor. Conceito em Luísa. A sabedoria é o arquétipo que organiza as obras do amor. Enquanto o amor quer dar tudo de uma vez, a sabedoria estabelece o tempo, os modos e as medidas, está vendo? A sabedoria é organizada, ela organiza, ela põe ordem na obra do amor. Que enquanto o amor quer dar tudo de uma vez, o amor humano, né? Principalmente, é tudo de uma vez, que é tudo de uma vez só. A sabedoria estabelece os tempos, os modos e as medidas. Exemplo bíblico, Provérbio 8. A sabedoria personificada está presente na criação. E Deus, né? Deus está ali, sendo o arquétipo ao lado de Deus. Quando ele estabeleceu os céus, ali estava eu, achando-me eu as delícias do seu dia a dia e recriando-me perante ele em todo o tempo. Provérbios 8, 27, 30. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Este versículo é citado para explicar os desígnios ocultos de Deus. Então, repetindo, Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. E esse versículo explica os desígnios ocultos de Deus. Exemplo prático da obra de Luísa. Luísa sofreu décadas de enfermidade na cama. A vontade divina, o amor, queria unir-se a ela de modo extraordinário. Quer dizer, o amor de Deus, né? O amor de Jesus. A sabedoria divina, porém, ordenou que isso acontecesse através do sofrimento, da obscuridade e da clausura. O sofrimento não era um castigo, mas o meio escolhido pela sabedoria para um fim maior. Então, Luísa estava ali sofrendo, né? O sofrimento escolhido pela sabedoria para um fim maior. Qual é este fim? Purificá-la, escravizá-la de si mesmo e torná-la uma célula. Nossa, que lindo, gente. Que coisa maravilhosa. Uma célula pura para a vinda do reino. Está vendo? Ela é a primeira célula na divina vontade, né? Ela é a primeira. Purificá-la, esvaziá-la de si mesmo e torná-la uma célula pura para a vinda do reino. Nossa! Quando uma alma não entende o porquê de um sofrimento, quando a alma não entende o porquê de um sofrimento, é chamada a confiar na sabedoria divina. Quer dizer, se a gente não entende o sofrimento, a gente confia na sabedoria divina que está ordenando para um bem que ela ainda não pode ver. Então, se uma alma não entende o porquê de um sofrimento, ela é chamada a confiar na sabedoria divina. É a única que ela pode confiar. Nem mais ninguém, nenhuma pessoa. Que a sabedoria divina está ordenando para um bem que ela ainda não pode ver, um bem maior, né? Quarto item, o poder divino, a onipotência, o executor da vontade. Conceito de Luísa. O poder não é autônomo, é o braço executivo da vontade. É o braço executivo da vontade, onde a vontade quer atuar. Então, o poder, ele não é autônomo, ele é o braço executivo da vontade. O poder realiza, ele faz. Exemplo bíblico. A cura do paralítico, em Marcos 2, de 1 a 12. Jesus primeiro perdoa os pecados, ato da vontade, amor e misericórdia. Primeiro, Jesus perdoa os pecados. É o ato da vontade dele, do amor e da misericórdia.
E depois, para demonstrar que tem esse poder na terra, ele ordena: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. É o poder de onipotência de Jesus, porque ele é Deus. Então ele é onipotente. Ele executa a vontade. Ele executa o que a vontade e a misericórdia decidiu. Está vendo? Nossa, é lindo, gente. A gente compreender isso é muito bom. Agora, a encarnação. Vamos ver a encarnação de Jesus. Lucas 1, 35, depois 37. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Porque a Deus nada é impossível. O poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. O poder do Altíssimo, dinamis, é quem realiza. É o poder do Altíssimo. Porque para Deus nada é impossível. O poder do Altíssimo, dinamis, é quem realiza o Fiat de Maria. Nossa, isso é maravilhoso demais, esse resumo, gente. Exemplo prático da obra de Luísa. A maior demonstração de poder para Luísa não é mover montanhas, mas é sustentar uma alma na vontade de Deus, é mesmo. A maior demonstração de poder, pelo exemplo de Luísa, não é mover montanhas, mudar a montanha de um lado para o outro, mas é sustentar uma alma na vontade de Deus, em meio às maiores provações. Porque para Jesus sustentar uma alma na vontade de Deus, com tantas provações, e a criatura é volúvel, ela não é estável, é volúvel a criatura. Então a alma, ela tem que ser bem amorosa, amar a Deus muito, muito, amar a Deus de verdade, voltada plenamente para Deus, para ela conseguir ficar, né, na vontade de Deus, não sair, não fugir das escapadinhas. Em meio maiores provações, pois é, porque tem muitas provações mesmo. Ela descreve que quando a alma está unida à vontade divina, é o próprio poder de Deus que a sustenta, está vendo? Se a alma está amorosamente unida à vontade divina, é o próprio Deus que a sustenta, dando-lhe uma força sobrenatural para perseverar. É mesmo, é só Deus, porque a alma é volúvel demais, a criatura é volúvel demais, não é perseverante. Aí é o próprio poder de Deus que a sustenta essa alma unida à vontade divina. E dando-lhe uma força sobrenatural para perseverar unida à vontade divina. O poder se manifesta na constância da alma. Se a alma é constante no amor de Deus, né, o poder divino se manifesta na constância da alma. Se a alma está sendo constante no amor de Deus, no poder divino, né, o poder divino manifesta na sua paz inabalável. E que humanamente é inexplicável. Humanamente já não sabe explicar. Ele faz
né? Enquanto a alma está constante, vivendo, né, no poder divino, com a força sobrenatural que Deus dá para perseverar. Aí, o poder divino, a gente vai sentir o poder divino, que a gente está a constância na alma, a paz que a gente tem na alma, e que é humanamente inexplicável. Item 5. A justiça e a misericórdia, as duas faces da vontade amorosa. Conceito em Luísa. A justiça divina é exigência de que a criatura tenha o bem supremo, que é vontade de Deus. Então, a justiça divina, ela exige, ela é exigência de que a criatura tenha o seu bem supremo. Quer dizer, a justiça divina para a alma, ela exige que a criatura tenha o seu bem supremo. Quer dizer, que ela tenha a vontade de Deus nela, que ela está unida à vontade de Deus. É a justiça. É a primeira face. A segunda face é a misericórdia. É o meio pelo qual essa justiça é restaurada quando a criatura a perdeu. Então, Jesus é justo demais, né? Então, a justiça divina é a exigência que a criatura tenha o seu bem supremo. Ela exige que a criatura tenha o bem supremo, que é a vontade de Deus. E a misericórdia é o meio pela qual a justiça é restaurada quando a criatura a perde. Então, Deus é tão misericordioso que ele restaura a justiça quando a criatura perdeu. Exemplo bíblico. A parábola, não é palavra não, parábola do filho pródigo. Lucas 15. A justiça exigia que o filho, tendo gasto a sua herança, justiça exigiria. Ela não exigia, ela exigiria, no condicional em si, né? Exigiria, tendo gasto a sua herança, que ele fosse tratado como servo. Aqui é a justiça que exigiria. Como ele saiu, pediu a herança, foi embora, gastou, então a justiça exigiria que ele gastou sua herança, que ele fosse tratado como servo, não filho. Mas vem a misericórdia, que é amorosa. A misericórdia, que é a vontade amorosa de Deus, do Pai. Porém, a misericórdia restaura a sua dignidade de filho. Olha que lindo isso. Então, a misericórdia, agora eu estou entendendo a misericórdia plenamente, que eu não entendia bem. Então, ela restaura. Ela é o meio, né, pelo qual ela restaura a criatura. Então, a misericórdia, que é a vontade amorosa, porém, ela restaura a sua dignidade de filho. Olha que lindo! Anel, túnica, festa, ele recebe tudo, porque ele foi restaurada a dignidade dele. E a justiça foi satisfeita não pelo o castigo. A justiça foi satisfeita não pelo castigo que o filho tinha que receber, mas pela restauração. A justiça foi satisfeita pela restauração do bem perdido.
Está vendo? É justo também. O Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontraram. Está vendo? No Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Nesse exemplo da parábola do filho pródigo. Em Luísa, isso se realiza quando a alma, aqui a Luísa, que ela entendeu, né? Em Luísa, isso se realiza quando a alma vive na vontade divina. Tá certo, segundo os escritos, né, do livro. A justiça já não tem nada a exigir, porque a misericórdia pode reinar. Que a misericórdia tem valor, mais valor, eu acho. Ela pode reinar. A misericórdia é todo bem, todo amor, toda vontade amorosa. Então, a misericórdia e a verdade se encontraram na justiça, né? A justiça e a paz se beijaram. Está vendo? Porque, né, não houve a justiça, ela aceitou, ela foi restaurada, né, a justiça pela qual essa justiça é restaurada. Então, quando a criatura perdeu a justiça. Exemplo prático da obra de Luísa. Uma alma comete uma falta. A justiça divina clama dentro dela. Quer dizer, uma alma que está vivendo a vontade divina, ela comete uma falta. E a justiça divina clama dentro dela, causando remorso e um vazio. Aqui é mesmo. Isso aqui que acontece comigo. Quando eu cometo uma falta, a justiça divina clama dentro dela, causando remorso e um vazio, porque ela está fora do seu bem, a vontade de Deus. A misericórdia, ainda bem que a misericórdia nos socorre. A misericórdia, então, lhe oferece o perdão e a graça para se levantar e voltar a viver na vontade divina. Oh, glória a Deus, misericórdia. Misericórdia abençoada, a graça maior para nós, né? Porque ela está sempre nos socorrendo. Então, uma alma comete uma falta. A justiça divina clama dentro dela, dentro da alma, causando um remorso e um vazio, porque ela está fora. Eu cometi a falta com a Clara, deixei a Clara muito tempo sozinha, e ela estava entristecida, eu não estava dando conta, eu estava pensando só na minha casa, que eu queria comprar. Eu pedi misericórdia, eu pedi perdão à Clara na hora que ela estava sofrendo para morrer. Me perdoa, minha gatinha, eu te abandonei, me perdoa. E a misericórdia me ofereceu o perdão e a graça para eu me levantar e voltar a viver na vontade divina. A justiça não é aplacada pelo sofrimento da alma, mas pela sua volta ao estado de graça. Ai, glória a Deus, a justiça e a misericórdia. Eu amo todas as duas, porque a justiça é justa mesmo, é a verdade. Está certo, eu aceito. A volta ao estado de graça, união com a vontade de Deus, né? União com a vontade. A misericórdia é o braço da justiça para buscar e restaurar a ovelha perdida. Nossa, que lindo! A misericórdia é o braço da justiça para buscar e restaurar a ovelha perdida.